Olá, povo de Deus, a paz seja convosco, amém? Espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. Agradeço a Deus pela minha vida, pela sua vida, louvado seja o nome do Senhor, porque até aqui o Senhor nos sustentou, amém? Hoje eu quero compartilhar com os irmãos um versículo que está em Hebreus 11. Eu vou estar lendo do 1 ao 3, amém? Que diz assim: a fé é a certeza do que vamos receber, as coisas que esperamos, e a prova do que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Glória a Deus, aleluia por esta palavra. Então aqui o Senhor, Ele está falando conosco através desse versículo sobre fé. Aqui no 6 diz assim: sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que Ele recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Então assim, sem fé ninguém, absolutamente ninguém consegue agradar a Deus, porque precisamos ter fé, precisamos crer que o nosso Deus, Ele é o Deus do impossível, Ele é o Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Ele é o Deus do impossível, Ele faz aquilo que às vezes para nós parece ser impossível, mas para Ele não, para Ele é possível, porque Ele sim faz todas as coisas. Então nós precisamos crer no nosso Deus, nós precisamos obedecer a sua palavra, obedecer aquilo que o Senhor quer que nós façamos. E aqui no 2 diz assim: foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. E aqui nesse mesmo capítulo 11, ele fala a história de alguns heróis da fé. Eles precisaram obedecer, eles precisaram ter fé para conseguir a aprovação de Deus. Aqui mesmo conta a história de Abel. Abel, ele ofereceu um sacrifício a Deus maior do que o seu irmão Caim. E Abel, ele conseguiu a aprovação de Deus como um homem correto. Aqui também conta a história de Enoque. Enoque, ele escapou da morte e ele foi levado por Deus. Aqui no 11 também conta um trechinho da história de Noé. Noé, pela fé, ele obedeceu à voz de Deus. E ele falou ao povo aquilo que iria acontecer. O povo não ouviu, mas ele ouviu e ele obedeceu. E ele foi honrado por isso. Noé foi salvo. Por quê? Porque ele teve fé, porque ele obedeceu. E aqui também conta um trechinho da história de Abraão. Abraão, ele foi pai, mesmo sendo velho. O Senhor honrou Abraão com um filho, mesmo ele sendo idoso, mesmo ele já sendo velho. Então aqui, o que o Senhor promete, Ele cumpre. Ele só quer que a gente tenha fé e que a gente obedeça o que o Senhor está falando para cada um de nós. Assim como esses heróis da fé, eles foram aprovados por Deus, Deus também, Ele nos aprova. Só que o Senhor quer que nós tenhamos o quê? Que nós venhamos a ter fé. Mas uma fé, aquela fé que move montanha. Aquela fé que, dependente da situação, nós temos que crer, nós temos que buscar no Senhor, nós temos que esperar, nós temos que confiar no Senhor. Porque tudo nós podemos naquele que nos fortalece.
Nós fomos pagos por um alto preço que foi o sangue de Jesus. Então nós só precisamos crer no Senhor. Nós precisamos esperar e nós precisamos confiar no Senhor, porque assim como o Senhor fez com cada um deles, o Senhor, Ele faz nas nossas vidas. Nós só precisamos erguer a cabeça. Nós só precisamos ter fé e crer e não desistir jamais. E não desistir daquilo que Deus tem para nós, não desistir da palavra de Deus, dos propósitos que o Senhor tem nas nossas vidas. Nós não podemos desistir, nós temos que erguer a nossa cabeça, nós temos que ter fé e ter coragem. E crer que o Senhor, Ele prometeu e Ele cumpre. Assim como Ele prometeu para Abraão, para Sara, que eles iam ter um filho, essa promessa foi cumprida. Por quê? Porque o Senhor não é homem para que se minta. O Senhor, Ele fala e Ele cumpre. Então nós só precisamos crer, nós só precisamos esperar e confiar no Senhor. Por mais que a situação esteja difícil, o Senhor, Ele está com cada um de nós. O Senhor, Ele não desampara. Ele nunca vai nos desamparar, Ele nunca vai nos abandonar. Por quê? Porque Ele nos ama. Nós somos imagem e semelhança dele. Então vamos crer. Vamos ser luz enquanto estamos aqui. Vamos falar do seu amor, da sua fé. Porque ele nos renova todos os dias. Ele faz milagre. Ele cura as nossas feridas, as nossas enfermidades. Só o Senhor, tudo Ele pode, tudo Ele faz. Ele pode curar essa nação. Ele pode vir sobre a vida de cada um de nós naquilo que nós estávamos precisando. Nós só precisamos clamar a Ele e buscar pela sua face, buscar ter intimidade. Esquecer as coisas que já se passaram, tudo aquilo que nos afasta de Deus. Vamos olhar somente para o foco, olhar para frente, olhar para Jesus, olhar para os propósitos de Deus sobre as nossas vidas. Assim como Daniel, quando ele ficou sabendo que ele iria ser jogado na cova dos leões, o que Daniel fez? Ele poderia ter se apavorado, abaixado a cabeça, mas não, ele foi orar, porque ele tinha fé. Ele sabia que o pai dele, ele sabia que Deus iria salvá-lo, Daniel. E o que aconteceu? Ele foi jogado na cova dos leões. Por isso, o que Deus fez? Nenhum leão tocou em Daniel. Então assim, isso é o que? Isso é fé. Ele teve fé em Deus e o Senhor livrou ele das garras dos leões. Então que viemos até a nossa fé renovada todos os dias no Senhor, porque tudo Ele pode e tudo Ele faz. Amém? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida e até a próxima, se assim o Senhor permitir. Amém?